Atenção, senhoras e senhores, retomem seus lugares para que possamos retornar aos trabalhos deste primeiro painel, que tem como tema agroecologia, desenvolvimento na perspectiva da sustentabilidade. Eu quero agradecer aqui o grupo de mulheres Guapo Vida. Sabe da onde? Vou contar para vocês, se me escutar, ficarem em silêncio. Vocês vão ficar, senão eu não vou contar. O grupo de mulheres Guapo Vida, lá da onde eu nasci, agroecológico, que vocês vão ter a semente à tarde, que elas trouxeram as sementes orgânicas. Esse grupo de mulheres trabalha, faz feira, batalhadeiras, e elas são da comunidade Maria Emília, que eu nasci também. Linha Famoso. Parabéns. Até que vão sentando, queria cumprimentar o professor da universidade. Professor, eu inventei um nome para ti, e volta e meia eu troco. Rabide, que é um professor que eu conheço quando nós começamos a discutir contra os transgênicos, pelas lei de marcas e patentes, que eu não entendia nada nessa história, e aprendi rapidamente com bons mestres. Mestres humildes, alunos aprendem. Eu aprendi contigo, mestre. A humildade é um valor importante. E esses dias eu disse, assim, estava numa atividade e senti coisas ruins de algumas pessoas. Eu disse que os humildes sejam exaltados, já dizia Jesus. É por isso, muito obrigada a sua vinda para cá. Passamos a palavra agora para a Maria Emília. Agora já está mais ou menos acomodado. Muito obrigada, deputada Lucy Scheinak. Parabéns por essa importantíssima iniciativa, tanto da criação da frente, como também por realizarmos esse debate nesta casa. Começo dizendo isso e cumprimento também o caporal, a professora Ana Primavesi, que aqui estava, ou está. E a realização desse debate nessa casa é extremamente importante. Como bem já explicou o caporal, que nos mostrou os dilemas, porque são verdadeiros dilemas com os quais nós nos defrontamos nesse momento na humanidade, e aqui também no Brasil, costumamos chamar de uma crise civilizatória, e particularmente no Brasil, além dessas informações todas que ele nos mostra no mundo e no Brasil, esses indicadores da insustentabilidade, eu quero dizer que nos preocupamos muito, eu e no Conceia, também com um contexto que é de flexibilização crescente dos nossos marcos regulatórios e uma situação crescente também de injustiça ambiental. Se nós formos listar as propostas que hoje no Parlamento se encontram e que ameaçam a reprodução social, econômica, cultural, mas eu dizia que nós, se formos listar todas as propostas de emenda constitucional, de ação de inconstitucionalidade que existem hoje no Parlamento, nós vamos nos assustar, porque são relativas a conquistas recentes, mas a conquistas resultado de muita luta, de muita história, de muitos processos de construção de identidades sociais, culturais, nesse Brasil mega diverso, nesse Brasil da sociobiodiversidade. Nós temos proposta de rejeição, de recusa do direito das comunidades quilombolas pelas suas terras, como prevê a nossa Constituição. Nós temos propostas de retirar do Poder Executivo o direito de titular as terras de indígenas e transferir para o Parlamento. Temos proposta de liberação, não apenas dos transgênicos, mas já agora da tecnologia chamada Terminator, que significa a produção de sementes estéreis. Se formos listar, são incontáveis as propostas. Por isso, deputada, é muito oportuno que esse debate se faça nesse recinto,
porque aqui é um lugar em que nós temos que travar uma luta permanente, porque a construção da agroecologia, ela só pode ser percebida e materializada quando nós todos estivermos convencidos que estamos no Brasil num grande embate, num embate de modelos, e essa construção histórica da agroecologia se situa nesse campo de uma construção contra-hegemônica. Nós não entendemos que seja possível a convivência de modelos com indicadores insustentáveis na magnitude, como já foi apresentado pelo professor Caporal. Por isso é importante relembrar a história. Aqui nós temos a presença da professora Ana Primavesi, que na década de 70 foi autora de uma obra muito importante, que é parte dessa história, né? Quando ela nos brindou com um importante estudo sobre o manejo ecológico do solo, sobre o qual ela já teceu comentários aqui, e também o trabalho do professor Lutzenberg e do professor Adilson Pascoal, todos que sinalizavam, já naquela época, para os impactos dessas tecnologias aplicadas na agricultura. É bom que se diga que já naquele período nós estávamos vivendo um processo da chamada Revolução Verde. E é nesse contexto que a agroecologia vai nascendo, vai se afirmando como uma construção social histórica. Acho que isso é importante dizer, porque são sujeitos, são os camponeses ou os vários tipos de campesinato no Brasil que têm construído essa história nos vários biomas. Mas não, na sua história nascente, nós nem falávamos de agroecologia. Nessa história nascente, o que se falava era da agricultura alternativa. Ou seja, havia uma visão ainda um pouco reduzida, mais restrita, de questionamento aos rumos do modelo agrícola, mais voltados especificamente para as técnicas agrícolas. O que se buscava naquela época eram as técnicas agrícolas alternativas. Muitos vão se lembrar que, inclusive, eram cunhadas com o nome de 3C ou 4C, a época das caudas e curva de nível, etc. Mas esse movimento inicial teve uma importância muito grande, porque permitiu já, naquela época, e aí eu estou me reportando a uns 30 anos atrás, esse ano já se falou de 10 anos do PA, mas também são 30 anos dessa base, desse movimento agroecológico que veio se construindo, porque foi naquele ano de 83 que se realizou um encontro em São Paulo, onde, na minha opinião, foram fincadas as bases desse movimento que vai ganhando cada vez mais terreno. Mas, como eu dizia, naquela época não havia ainda um questionamento claro sobre os impactos do que nós chamamos também, o professor Caporal falou da modernização dolorosa, nós chamamos de modernização conservadora. O questionamento à modernização conservadora é que nos coloca face a face a uma leitura sobre a importância do que a deputada e Caporal já falaram, da mudança de paradigma, porque questionar, na nossa visão, a modernização conservadora significa não apenas questionar esse padrão de agricultura baseado nos insumos químicos, na mecanização pesada, no tratamento do solo como se fosse um mero depositário e não um solo vivo, mas é questionar também que, sob a égide do Estado, porque essas políticas foram orientadas pelo Estado brasileiro, provocaram de forma crescente uma concentração de terras. E isso é que nós chamamos de modernização conservadora. Essas transformações têm um impacto no meio ambiente baseadas nessa concentração de terras e, mais recentemente, podemos dizer que essas mudanças capitalistas na agricultura brasileira estão levando crescentemente a uma apropriação privada da natureza, a uma apropriação privada desses bens e, com isso, junto, uma apropriação privada dos conhecimentos também dos camponeses que, historicamente, manejam e produzem no país. Mas as transformações que foram se dando nessa construção do movimento agroecológico, porque, na minha opinião, no Brasil precisamos, talvez, também refletir sobre isso. A agroecologia se faz como um movimento, como uma ação dos sujeitos coletivos que constroem a história, e ela é também ciência.
ela se baseia historicamente, ela vai construindo um novo paradigma e, ao mesmo tempo, isso é materializado em práticas. Há alguns autores que chamam atenção para isso, comparando o caso brasileiro com outros países, quando, por exemplo, dizem que nos Estados Unidos a agroecologia nasce mais como uma proposta a partir da ciência, e no caso brasileiro e de outros países da América Latina, não se pode perder de vista essa movimentação social. Mas é preciso também dizer que a questão ambiental, que é parte constitutiva desse processo, ela vai se dando também, o entendimento, o clareamento dela, vai sendo construído também socialmente. Por quê? Porque a gente veio de um tempo, e numa leitura sobre o direito ambiental isso fica claro, uma visão fragmentada da natureza. É dessa época que nós temos Código da Água, mas também leis que fazem o tombamento de chamados monumentos naturais, com uma visão muito utilitarista da natureza. A visão da natureza como um bem, ela também vai se construindo historicamente, e a nossa Constituição tem um papel bastante importante, fruto da mobilização social, quando cunhou o famoso artigo 225, em que o nosso meio ambiente é caracterizado como um bem de uso comum do povo. Ao ser caracterizado dessa maneira, ele incide contra uma visão da natureza como propriedade, questiona, em alguma medida, pelo viés também ambiental, impõe limites à propriedade privada, em tese. Em tese porque, como eu disse, no desenrolar da nossa história, a própria negação na construção prática das políticas, esse artigo começa a ser posto em questão, lamentavelmente. Mas, como eu dizia, realçando que esse processo vai ganhando outros sentidos, e é nessa história que nós começamos, então, a entender que define, né, o que nós precisamos não é simplesmente aplicar novas técnicas, insumos ou métodos de produção ambientalmente mais corretos, mas a agroecologia fala de uma coisa mais profunda, porque relaciona várias dimensões. A dimensão tecnológica está aí presente, é claro, mas nós estamos falando de outros processos ecológicos, sociais, econômicos, que devam ser pautados em estratégias que reconhecem a importância das dimensões culturais e também da dimensão ética do respeito e da solidariedade entre as gerações. Por isso é que o debate da sustentabilidade, que é um debate de fato gasto, esse termo anda bastante banalizado, como o professor já nos mostrou, tanto a ideia de desenvolvimento, que ainda é muito baseada nessa visão do uso ilimitado dos recursos naturais, e também essa noção de sustentabilidade já se banalizou a tal ponto que nós vimos na projeção do professor slides que mostram que, inclusive, que empresas como Monsanto e Syngenta, etc., falam do desenvolvimento sustentável. Mas, com essa banalização, nós não podemos, então, perder de vista que também é uma noção em disputa. E, nesse caso, o que é importante dizer é que nós precisamos, na contracorrente, afirmar o que são, então, axiomas, vamos dizer, né, da sustentabilidade, ou seja, que o uso dos recursos renováveis, ele só pode evoluir até uma taxa, né, que não provoque o esgotamento dos próprios bens. Ou também podemos dizer que as substâncias que são introduzidas à natureza não podem, precisam ser minimizadas, porque elas não podem ser ofensivas à biosfera, ao ser humano. E quando nós examinamos, no caso brasileiro, também já foi alertado pelo professor, nós nos vemos como um país campeão hoje, por exemplo, do uso de agrotóxicos, né? E também com um processo de liberação crescente dos transgênicos, inclusive do feijão, sobre o qual se falou aqui. Quer dizer, não só importamos o feijão, mas também temos aí o feijão transgênico. E
de uma forma crescente, estamos assistindo a uma mudança da geografia agrária no país. Hoje, esses dias, eu vi uma reportagem da criação de uma máquina flex, se diz flex, uma máquina adaptada para produzir também o agrocombustível a partir do milho. Então, o risco que nós temos de ter crescentemente a expansão de monoculturas que são destinadas ao agrocombustível e não à produção de alimentos, nos coloca diante de uma ameaça enorme para a nossa soberania alimentar. Não vou repetir, já disse, esses índices, esses indicadores, mas queria chamar a atenção para o seguinte: como nós estamos falando de uma construção social, de um processo histórico, é preciso também perceber que essas transformações no Brasil não ocorreram da mesma maneira em todas as regiões e também não é vivida da mesma forma por todos os sujeitos coletivos. Com isso, quero chamar a atenção para que nós, no campo agroecológico, sempre temos uma noção que nos é muito cara e chamamos a atenção para a necessidade de trabalhar os processos de transição agroecológica. Pois bem, evidente que esses processos eles vão ocorrer de forma diferenciada, dependendo de que sujeito nós estamos falando e de que regiões estamos falando. Por que eu quero chamar a atenção para isso? Porque me parece, e esse é um desafio, que nós também precisamos tomar um cuidado com a visão que nós temos, às vezes, também da agricultura. Porque entender a agricultura de forma muito restrita a cultivo nos campos nos faz afastar da compreensão, da percepção de uma diversidade enorme de sistemas agrícolas que temos no Brasil e que são baseados na agricultura tradicional. Do meu ponto de vista, não é possível falar da transição nesses contextos da mesma maneira em que falamos em algumas regiões em que a agricultura convencional foi assumida e em muitos casos, por imposição do Estado, como dissemos, porque o processo da chamada Revolução Verde só ocorreu não só porque houve crédito abundante, como também houve uma mudança no sistema de pesquisa, de assistência técnica e também de pesquisa, crédito, assistência técnica e também na educação, né? Por isso é que quando nós dizemos que no movimento agroecológico é preciso trabalhar com outros paradigmas, nós também estamos falando das mudanças profundas que precisam ocorrer nesses vários campos. E um deles, que é o campo da educação, da assistência técnica, eu quero reafirmar que um paradigma diferente que se institui nesses processos da construção da agroecologia é o reconhecimento dos vários saberes. A substituição dessa visão de transferência de saber, de transferência tecnológica, para uma visão de uma construção de diálogo de saberes. Por isso é que, na Articulação Nacional de Agroecologia, nós costumamos, em lugar de falar de assistência técnica e extensão rural, costumamos falar dos processos de construção do conhecimento agroecológico. Isso é um aspecto extremamente importante e que nos faz, então, chamar a atenção para observar que, nesses sistemas agrícolas tradicionais, a sucessão natural, por exemplo, ela é uma aliada do processo produtivo. Eu quero chamar a atenção porque também há uma oposição, muitas vezes, ao movimento agroecológico, por dizer que a agroecologia não vai produzir a quantidade de alimentos necessários. Bom, isso alguns estudos já comprovaram, que a produtividade é maior nos sistemas agroecológicos, é que também nós nos acostumamos a ouvir falar dessa produção de escala, do grande volume de produção de cereais, que nos faz perder de vista um princípio que é essencial na concepção agroecológica, que é a concepção da diversidade. A produção diversificada, ela é central nessa construção agroecológica. E os sistemas tradicionais têm
essa perspectiva de ter incorporado já, como eu disse, a sucessão natural como parte dos usos da floresta, e isso é um princípio que tem inspirado a proliferação, a disseminação das propostas, por exemplo, dos sistemas agroflorestais, que é extremamente importante. Hoje, vermos no Brasil experiências não só apenas mais na Amazônia, mas no Vale da Ribeira, em tantos outros lugares, né? Esses sistemas que nos levam a perceber que não estamos apenas diante de plantio de espécies desejadas, ou introdução de novas espécies, né? Abertura de clareiras, etc., mas os sistemas tradicionais nos fazem mostrar que não se trata apenas do manejo de espécies ou variedades dentro das espécies, mas manejo também de paisagem. Eu gosto sempre de lembrar de um exemplo dos Caiapó, na fronteira entre o Cerrado e a floresta amazônica, que há umas décadas atrás era visto como algo natural. E os estudos, o diálogo com os Caiapós, nos mostra que a natureza também é construída, e construída de forma sustentável, porque é um sistema extremamente complexo, de produção em andares, e com áreas, com vários subsistemas, áreas de caça, área de pesca, de coleta, etc., e formam verdadeiras ilhas no Cerrado, como alguns costumam dizer. Isso é um manejo da paisagem que nos chama a atenção para esse saber histórico e construído por essas populações tradicionais, que são inspiradores dos princípios agroecológicos. Ou também, um outro exemplo sobre o qual se tem falado um pouco mais recentemente, que é a chamada terra de índio, terra preta. Essas áreas de terra preta de índio são áreas centenárias, em que há, exatamente por terem também um sentido mítico, e muitas dessas áreas estiveram também, as populações foram sítios, né, como poderíamos chamar de cemitérios, etc. Tem muita matéria orgânica e conformam um mosaico bastante diferente de terras férteis, explicando isso que eu estou chamando, né, de manejo e domesticação de paisagens. Quero insistir nisso porque sabemos o quanto esse aprendizado é necessário, não só para as experimentações, para as inovações em vários ecossistemas, etc., mas também porque isso nos ajuda a trazer essa visibilidade do que eu chamei antes, dos vários sujeitos que constroem essa história e que, muito recentemente apenas, são enxergados pelo próprio Estado. Nós temos, na última década, agora no meio da década de 2000, que temos um decreto que chama atenção e define o que são as populações tradicionais no Brasil. Durante muito tempo, nós tivemos muito referidos ao entendimento sobre a existência e o direito dos povos indígenas, depois quilombolas, mas temos, por várias regiões do Brasil, tantas outras identidades, né, dos ribeirinhos, faxinalenses, comunidade de fundo de pasto, em vários biomas, em vários estados, e que nos fazem manter viva essa ideia de que, ao pensar a sustentabilidade, ao pensar esses processos de transição agroecológica, é preciso não perder de vista o que representa essa sociobiodiversidade nessas regiões, nessas situações. E, por último, queria chamar a atenção para alguns novos significados e campos de aliança que me parecem extremamente importantes hoje no Brasil, nessa perspectiva desse movimento contra-hegemônico, na afirmação da agroecologia. É verdade, temos uma proposta de política, sobre ela vai se falar à tarde. Ela sinaliza, ela traz algumas luzes, como diz a deputada, mas ela também nos deixa diante de muitos desafios, mas não vou me ater a isso por ser tema de outra mesa. Mas queria chamar a atenção para o fato de que, nos últimos tempos no Brasil, nós estamos construindo uma interação maior entre a construção do movimento agroecológico e do movimento pela soberania e segurança alimentar e nutricional.
Eu acho que isso é extremamente importante. A nossa definição de segurança alimentar no Brasil tem um caráter mais abrangente, embora o nosso marco regulatório não tenha incluído claramente que o Brasil que o Estado brasileiro se compromete com a soberania alimentar, inclusive porque já vimos que o rumo das transformações na sociedade, tanto do ponto de vista da produção como do ponto de vista do consumo, nos deixa longe do que é a soberania alimentar, e ela não figura no nosso marco regulatório, mas não podemos deixar de sinalizar que o conceito de segurança alimentar tem uma amplitude e dialoga com princípios também da agroecologia, porque tanto na sua definição, como também as diretrizes que conformam a política de segurança alimentar, chamam a atenção para os sistemas diversificados, para a conservação e valorização da biodiversidade e outros mais. Eu acho que isso é importante porque, no Brasil, nós estamos precisando dar um grande passo. Não é suficiente falarmos, como às vezes é a tônica, que precisamos garantir o acesso ao alimento. Nós precisamos dar um passo além, precisamos saber que alimento é esse, precisamos de uma alimentação adequada e saudável para enfrentar os novos desafios que estão nesse campo no Brasil. Nós superamos uma situação de insegurança alimentar bastante, e o índice de desnutridos no Brasil decresceu, assim como de mortalidade infantil, mas nós temos o que chamamos de um novo perfil nutricional, com o crescimento da taxa de obesidade, de sobrepeso, que é expressão deste tipo de alimentação nada saudável que estamos nos baseando e que tem relação direta com o sistema de produção. Portanto, esse desafio de uma alimentação adequada e saudável, que tem uma ideia constitutiva que é da produção sustentável, da diversificação da produção, do resguardo, da proteção das nossas culturas alimentares, e que estamos também, em muitos casos, perdendo, porque cresceu significativamente no Brasil o consumo de produtos processados, e as nossas estatísticas, quando falam da nossa produção, também estão sempre salientando o lugar das commodities, podem reparar. Então, se fala da soja, se fala do trigo, do milho, etc., mas nós precisamos mergulhar um pouco mais nesse debate sobre as culturas alimentares, sobre o papel das populações quando conservam a diversidade das sementes e a variedade das espécies, porque é importante saber que tanto no Cerrado, como na Caatinga, como na Amazônia, como nos vários biomas brasileiros, nós temos uma diversidade que é de responsabilidade não exatamente de quem cultiva os campos, mas de quem faz o manejo ecológico da coleta e de forma sustentável. Por isso que eu estou associando, porque, a meu ver, valorizar essa cultura alimentar tradicional, essa cultura alimentar bem diversificada nas regiões, supõe a gente incorporar essa visão sobre os riscos que nós estamos vivendo, inclusive com novas doenças que nos acometem. E por isso que quero relacionar também, que me parece um campo novo que vai se construindo, que é essa visão um pouco mais intrínseca, mais constitutiva da relação entre a agroecologia e a promoção da saúde. Não é muito tempo atrás, não tem tanto tempo assim que essa visão aparece mais junto. Eu me lembro de ter lido um artigo que falava que foi em 91, na década de 90, em alguma conferência internacional sobre promoção da saúde, que se falou da interação entre saúde e meio ambiente. Eu acho que isso, então, nos faz aproximar mais de alguns outros setores da sociedade, e por isso que quero exemplificar que um encontro de diálogos e convergências proposto pela Articulação Nacional de Agroecologia há 2 anos atrás, junto com a Rede de Justiça Ambiental, com o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar, com os movimentos de mulheres, o movimento feminista, com o movimento da economia solidária, isso com o movimento da saúde coletiva, nos mostra que nós precisamos romper também uma certa fragmentação do campo de luta democrático e construir de forma mais virtuosa, né, essas interações. E termino dizendo que aí há um desafio, não só na luta
na mobilização, mas também para a pesquisa, dialogando um pouco com o que dizia Caporal. Nós temos uma precariedade, nós praticamente não temos no Brasil estudos que mostrem que os alimentos agroecológicos eles previnem as doenças. Isso é um caminho necessário, que nos faz aproximar dessa visão mais multidisciplinar, de vários segmentos, assim como também não temos um levantamento substancial no Brasil que mostre a relação entre a nossa biodiversidade e a nutrição. Aliás, a incorporação da dimensão nutricional, no caso brasileiro, a essa perspectiva da segurança alimentar, é extremamente importante, porque nós temos concluído alguns estudos recentes, por exemplo, mostram que os impactos dos agrotóxicos se dão pela contaminação e porque eles também incidem sobre os aspectos, os nutrientes dos alimentos, perdendo esses valores. Então, acho que é um desafio para nós associar-nos, interagirmos mais com esses segmentos da área da nutrição, da saúde, formando uma corrente mais forte, vamos dizer, nessa luta contra-hegemônica. E também precisamos fazer um diálogo com a visão, incorporando a visão cultural. É curioso, no Brasil nós temos uma legislação recente também sobre os bens imateriais, o reconhecimento dos saberes e fazeres de populações tradicionais, inclusive o reconhecimento de um sistema agrícola muito peculiar no alto do Rio Negro, de um povo indígena que mantém in situ, como se diz, né? Uma variedade de mandioca que não tem parâmetros em qualquer lugar que queiram dizer que estão guardando o germoplasma. Então, esse sistema agrícola foi reconhecido como um bem imaterial pelo fato de ser este povo indígena capaz de desenvolver experiências, práticas, né, de manejo que conjugam os vários subsistemas, né, de pesca, da caça, da produção da mandioca, das frutas, etc. E me parece isso uma coisa muito interessante. A professora Juliana Santilli tem nos convidado para esse debate, perguntando o seguinte: se temos unidade de conservação como reservas extrativistas e como projetos de desenvolvimento sustentável, né, etc., por que não ter também áreas de preservação, de valorização da biodiversidade? Acho que é um apelo também importante. E, por último mesmo, quero dizer que, na articulação de agroecologia, nós temos algumas premissas que são fundamentais. Nós acreditamos que não haverá uma construção da agroecologia sem que se garanta, e aí eu repito o que o professor Caporal também já disse, a promoção da agroecologia está indissociada do reconhecimento da função social e ambiental da terra, e por isso nós continuamos defendendo e entendendo que é vital que nas nossas plataformas esteja a reforma agrária e a garantia de direitos territoriais e patrimoniais das populações tradicionais. Também estamos, dentre as nossas premissas, dizendo que também não entendemos que a agroecologia ela não pode ficar referida a nichos de mercado. Ela também não pode ficar baseada nessa visão que se acrescenta agora, nessa concepção capitalista da agricultura, que é de entender a produção associada aos serviços ambientais. Nós precisamos também questionar e fazer uma discussão profunda sobre esses novos instrumentos de mercado, como o sequestro de carbono, dos serviços ambientais que fundamentam essa visão de privatização da natureza. Também entendemos que é fundamental, e é parte das nossas premissas, o reconhecimento histórico do papel das mulheres. Nós precisamos superar crescentemente essa visão preconceituosa e insistir que as políticas deem visibilidade, mudar as estatísticas também ocultam o trabalho das mulheres, e reconhecer que, em muitos casos, no Brasil, a transição agroecológica se faz com a liderança das mulheres nos vários biomas. Também queremos ressaltar que, do nosso ponto de vista,
ao pensar a promoção da agroecologia, nós estamos falando da agricultura camponesa, da agricultura familiar e de um conjunto de outras agriculturas, de campesinatos, como eu disse, que fazem essa sociobiodiversidade ser tão importante e, às vezes, tão negada ainda quando se pensa que as políticas devem ter um caráter universal, porém sem perder de vista que tem que levar em conta as diferenças e se atualizar de acordo com essas características tão caras e tão preciosas nesse Brasil mega diverso. Obrigada. Obrigado, Maria Emília, pela sua grande contribuição. Com certeza, tantos valores de construção que nós estamos construindo que a gente não tem nem a dimensão, né? É muitas coisas importantes. E eu queria agora, a combinação nossa é de abrir 20 minutos para alguém que tivesse ou uma posição ou fazer perguntas. Eu não sei se o representante da ONU, Alan, ainda está. Se não, com os nossos dois debatedores aqui na mesa, 20 minutos, alguém que perguntas. Podia até... Tem 2 microfones, né? Levantar o braço, que tem 2 microfones, para fazer... A inscrição não dá para fazer muitas pessoas, porque a gente sempre tem aquela coisa da inscrição que atrasa o início do evento. Pode ser? Então, tem o professor Moramad, que ele encaminhou uma sugestão que eu já abracei ela. Depois nós vamos comentar aqui no final. Professor, quem tem o microfone para passar para o professor aí? É que eu acho que a Arlete estava na frente, eu já passo para o professor. Alô? Então fala, Arlete. Depois o professor, que ela está com o microfone perto. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Só queria cumprimentar a Lucy pela iniciativa, né, nossa deputada, primeiramente, da criação da frente, né, que para nós, nesse momento, é muito importante, né, abrir portas aí para o debate da agroecologia, para o debate da produção orgânica, da agricultura familiar, da produção do campo, né. Esse evento maravilhoso também, aqui queria parabenizar, Lucy, muito bom, show de bola, todo mundo de parabéns aí na organização. Outro fato que, para mim, é inédito, né, poder ter aqui nessa mesa o professor Caporal, né, e Ana Primavesi, uma riqueza que dificilmente a gente consegue ter ao vivo, né, perto da gente. Isso já valeu todo o trabalho da viagem, isso já valeu todo o esforço de todo mundo que está aqui. E também queria discutir, Lucy, de que esse é o momento de que o próprio governo, né, com a criação da frente do governo federal, os governos do estado, que também a frente vai ser instalada nos estados, e os municípios onde a gente tem esse debate junto com os vereadores, vai abrir portas para outros debates que para nós é fundamental, que é a agregação de valor, né, a legislação diferenciada que nós precisamos do processamento desses nossos produtos, porque nós não podemos só vender alface, só vender repolho, nós precisamos fazer o processamento de tudo. Nós temos, essa categoria tem condição de produzir tudo e transformar também. A nossa sociedade, ela quer produto minimamente processado, produto já quase pronto, então nós precisamos ocupar esse espaço. E nós precisamos fazer com que o governo entenda e que nós precisamos melhorar essa questão, né? Que a gente tenha legislação diferenciada, tanto na isenção de ICMS, como é o caso do governo do estado, que a gente faz tanta luta, na questão do pagamento pela preservação, né? Que para nós é tão importante, já que nós fizemos esse papel na sociedade também. A questão também de uma legislação sanitária diferenciada, né? Nós não podemos competir com a Sadia, nós não podemos, nossas agroindústrias, ter que ser colocada no mesmo patamar que as grandes agroindústrias. Então, essa é uma luta que precisa ser feita, e essa frente, ela veio abrir essa porta. E também queria aproveitá-lo, sim, para homenagear o povo que ficou lá em Santa Catarina, na Marcha dos Catarinenses. Né? Nós estamos aqui fazendo debate lá na ponta, os rurais e os urbanos estão hoje reunidos em Florianópolis fazendo o debate.
tanto das nossas dificuldades no campo quanto da cidade, da questão do funcionalismo público, dos professores, a questão da saúde e tantos outros problemas sociais que a gente está enfrentando no Estado, né? E também a luta pela agricultura familiar, o pagamento pela preservação, a isenção do ICMS dos produtos da agricultura familiar, essa é a nossa pauta que está lá, e principalmente fazer com que o nosso governo do Estado cumpra a lei que obriga os estados e os municípios a comprarem os produtos da agricultura familiar. E queria homenageá-los, pedindo que todos deem uma salva de palma para o pessoal que está lá na luta. Obrigada. Bom dia a todas e a todos. Gostaria de me congratular com a nossa querida deputada Lucy pela iniciativa para esse grande seminário. Também gostaria de agradecer os dois palestrantes pelas duas belas apresentações que colocaram para nós muitas informações com bastante coragem e com bastante didática. Gostaria apenas de colocar aqui uma questão no sentido de contribuir para ampliar um pouquinho o horizonte, né, na nossa concepção de agroecologia, né? Nós estamos falando da soberania nacional, não apenas alimentar e nutricional. Estamos falando da soberania nacional, estamos falando de uma questão política extremamente importante, quando o Brasil está sendo despotado de uma forma extremamente oculta e inteligente pelo poder econômico internacional. Quando nós falamos da agricultura convencional e empresarial e colocando como alternativa a nossa agricultura de base agroecológica, agricultura orgânica, né, nós precisamos dizer para toda a sociedade brasileira que a expansão da agricultura, das monoculturas que está acontecendo no Brasil nas últimas décadas, não é para produzir alimentos para o brasileiro, e sim para produzir matéria-prima para a indústria e para produzir energia, né, alternativa, e que eles tentam ainda não se enganar e chamar aquela energia de bioenergia. De bio não tem absolutamente nada. Nós temos que dar para ela o termo correto. É energia agrícola, energia, né, agronômica, não tem nada a ver de bio, porque se é bio, o petróleo também é bioenergia, a partir da sua origem. Nós temos que esclarecer para a sociedade que a agricultura empresarial, dirigida hoje pelas multinacionais, basta ver a questão dos transgênicos, quando toda a produção de transgênicos era patrimônio nacional brasileiro, hoje nós temos mais de 65% da soja para dar o lucro para multinacionais como Monsanto e outras. E hoje a transgenia não está só na soja, está no algodão, está no milho, está em outras coisas. Portanto, o Brasil está sendo internacionalizado economicamente. O Brasil está sendo entregue, inclusive com o apoio de parlamentares e de governos também ditos de esquerda, né? Então, nós temos que estar conscientes de que o nosso desafio é muito grande. Não se trata apenas de um movimento popular de pequenos agricultores, de agricultores familiares, de militantes ambientalistas para assegurar apenas alimentação saudável. A questão é muito mais séria. O Brasil corre o risco de se perder e cair nas mãos das multinacionais. Então, eu gostaria de colocar essa alerta, né, e agradecer a Lucy e os nossos palestrantes. Obrigado. Minha saudação a todos os companheiros presentes. Eu sou Alexandre Vogt, venho com a comitiva do Extremo Oeste Catarinense, lá de perto da cidade da deputada, São José do Cedro. E eu gostaria de ressaltar aqui o que o jovem disse, que a gente vinha conversando no ônibus algumas reivindicações, e algo que é uma contradição bem notória. Ou seja, para você conseguir um financiamento, certo, do governo federal, o financiamento público, você tem que comprovar a compra de insumos, certo, dessas empresas que dominam o mercado, e agrotóxicos, senão você não consegue o financiamento, certo?
Então há uma contradição. Se é uma iniciativa do governo, agora que a gente vê que por essa linha, que também eu acredito que era ressaltar aqui que o discurso do agroecológico, eu sou agricultor e trabalho na prefeitura no momento. E não basta, eu digo por mim mesmo, não basta você convencer para ele que é bonito, que o agroecológico é bonito. Você tem que comprovar para ele aceitar isso, que ele vai conseguir sustentar os filhos dele dessa maneira. Entendeu? Aí que mora o imperativo. Como é que eu vou chegar, olha, você tem que produzir alface, mas se você não conseguir comprovar que isso financeiramente é importante para ele, que ele vai conseguir sustentar a sua família, ele não vai aderir a isso. E aí nós temos contradições, ele vai para o Banco do Brasil e não consegue um financiamento porque ele não consegue comprovar a compra de insumos químicos e de agrotóxicos. Olha a contradição que nós temos. Aí, os financiamentos do Mais Alimentos, pensem comigo, para você conseguir uma caminhonete estrada, que é a caminhoneta mais simples que tem, nós adquirimos umas. Por pequeno agricultor é o seguinte, você não pode comprar com ar, você não pode comprar com trava elétrica, ou seja, tem que ser a mais simples, pneu, roda e o mais básico possível. Aí o jovem colhe alface de manhã cedo no gelo, com a geada, né? Lá no nosso estado do sul tem geada, ele entra dentro da caminhonete, ele não pode nem ter um ar-condicionado para se aquecer. E aí você quer convencer ele que a produção de alimentos é importante? Então essa contradição que o próprio governo como instituição está gerando, ela tem que ter uma resposta. Quanto que o grande produtor, que consegue financiar um Mais Alimentos, uma ceifa, tem gabine, tem computador, tem ar-condicionado, tem GPS, concordam comigo? Tem mais alguém? Tem mais uma pergunta. Tá. A gente insera, né? Bom dia a todos os companheiros que estão aqui presentes. E eu quero saudar a Lucy, companheira que a gente participou desde a primeira campanha dela como deputada, né? E quero dizer que o professor que o senhor colocou ali, né, o professor Caporal, né? As suas colocações, eu concordo plenamente com a sua posição. E uma coisa que eu quero colocar mais, que no nosso meio, o que nós vemos é o aglomeramento cada vez mais do povo nos grandes centros nas cidades, impedindo assim o repasse da produção agropecuária produzida de uma maneira saudável para que ela chegue de maneira direta ao consumidor. Então, essas barreiras nós precisamos combater também. E depois, outro detalhe, sem nós combater o capitalismo, nós não teremos êxito, pois o capitalismo visa capital, visa produzir e ganhar dinheiro, e é isto que o latifúndio quer. Por isso, jamais o latifúndio vai aderir à produção agroecológica. E nós precisamos transpor essas barreiras que nós encontramos, que as terras hoje estão mais nas mãos dos grandes latifúndios do que dos pequenos. Isso são coisas que nós constatamos. Quanto à questão do alimento agroecologicamente produzido, saudável, de maneira saudável, se bom para a saúde, eu quero dizer o seguinte: eu li num livro do professor Tomio Kikuchi, de São Paulo, né, que é um japonês. Ele afirma com todas as letras que se nós nos alimentarmos saudavelmente, com alimento, sem interferência nenhuma de nada de agroquímicos, né, e tanto na alimentação, que isso quer dizer não só o que nós comemos, mas o que nós bebemos, o ar que nós respiramos, nós não adquirimos doenças. As doenças são desequilíbrios que nós criamos, e nós estamos cheios de doença, consequências de uma péssima alimentação que nós temos. Nós estamos consumindo produtos e não alimentos. Muito obrigado. Temos mais uma pessoa. Meu nome é Paulo César, aqui de Brasília. Eu não sou produtor rural, eu sou um consumidor de produtos orgânicos. Em 1999, eu conheci um agricultor em Ouro Fino, uma cidade onde eu morava, e ele me procurou
para saber como é que ele poderia fazer para produzir alimentos. Na época ele não tinha o conceito de orgânico, porque ele tinha um filho que já tinha 14 anos e essa criança estava na cama, vítima do agrotóxico. E naquela ocasião eu não tinha nenhum conhecimento sobre agricultura, passei a pesquisar o que seria essa agricultura natural. E foi aí que eu entrei em contato com a agricultura orgânica, comecei a ler os textos da professora Primavera, que tive a honra de hoje conhecer aqui pessoalmente, e aí nós fundamos lá em Ouro Fino a Associação de Agricultura Orgânica de Ouro Fino. E essa associação está lá, até hoje, lutando para existir. Ao longo desses anos, tivemos vários avanços com a questão da certificação, a autocertificação, mas esses companheiros continuam com muitas dificuldades, né, de tocar a associação. Nós começamos com os 3 agricultores, hoje temos lá 20 agricultores, que ainda é muito pequeno comparado à quantidade de agricultores convencionais. E a provocação que eu faço aqui nessa mesa é: qual é a agenda? Qual é a agenda para a gente fortalecer essa agricultura orgânica, né? Qual é o passo seguinte, né? Eu acho que nós temos avançados, mas ainda falta muito para os nossos agricultores. Obrigado. Muito obrigado. Nós vamos fazer aqui com a Maria Emília e o caporal, cada um falar, responder. Não vai dar o tempo que ele disse ecologicamente necessário, vai ter que reduzir. Mas dizer que à tarde a mesa vai ser de início da apresentação do Plano Nacional sobre a Agroecologia e a Produção Orgânica. Então, essas perguntas, várias que foram feitas, elas são perguntas para essa mesa que vai trazer sugestões e como a gente vai contribuir para que essas sugestões se ampliem. Então, eu não peguei os nomes, não anotei, mas vocês preparem, deixem essas perguntas que à tarde, a gente não vai responder agora, porque tem que vir a sugestão que o governo, com aquela equipe interministerial que está discutindo, o que eles vão ter iniciativa de apresentar. Então, a partir disso, essas perguntas podem voltar, devem voltar, porque essa questão até do caro mais alimentos, a gente já, o pessoal veio uma reclamação, já tem muita reclamação. Eu estava falando até para o caporal que nós temos alguns, assim, com respeito a todos, mas muitos técnicos, às vezes, enxergam menos que deviam enxergar. Elaboram umas ideias meio assim, vão para economizar, só que não olham que tem o frio, tem a chuva, bota um carro, fecha, que quem está lá dentro não consegue nem, leva não sei quanto tempo, tem que derramar água, porque eu já derramava água no carro para tirar o gelo, a gente sabe como é que funciona. Então, usar a tecnologia para, nesse caso, para uma coisa necessária e até de garantir que não haja um acidente é muito importante. Então, eu gostaria de passar isso para depois a gente ir para o almoço. Dizer que aqui tem representação de vários cantos do Brasil, eu espero que depois, à tarde, a gente vai pegando, eu sei que tem de Pernambuco, de Serra Talhada. Queria dizer que fiquei muito contente, tem de vários cantos do Brasil aqui, que depois até podiam estar colocando, para que a gente soubesse, e que as autoridades que estão aqui, lideranças também, tá aqui durante todo o tempo, hoje e amanhã a gente vai registrando. Bate aqui, eu vou ser bem breve. Eu queria aproveitar a oportunidade para estender a todos vocês um convite para que participem conosco no 8º Congresso Brasileiro de Agroecologia, que está sendo organizado em Porto Alegre, será realizado nos dias 25 a 28 de novembro, lá na Pontifícia Universidade Católica, e é uma organização da Associação Brasileira de Agroecologia. Então, é uma oportunidade de a gente se reencontrar, né, para discutir esse tema. Eu gostaria de tomar partido do que a Emília falou,
reafirmar algumas coisas que são importantes no campo da agroecologia, e que passam um pouco pelas questões que foram colocadas aí. Uma delas, e eu parto do que a Emília já dizia, é que a agroecologia ela não permite pacotes tecnológicos. Vocês estão lembrados que a Emília disse que nós vamos ter tantas agriculturas quantos forem os nossos ecossistemas e sistemas culturais das pessoas que manejam. Então, nós temos um grande problema quando a gente coloca a agroecologia junto com a agricultura orgânica. Nós estamos passando por esse problema, né? Estamos vivendo isso no Brasil, concretamente, né? No debate brasileiro, a mistura entre agroecologia e agricultura orgânica está causando um problema sério de encaminhamento, inclusive político, né? Então, eu queria colocar isso. A agroecologia não é um pacote, não é um sistema de produção, não é um tipo de agricultura, né? Não é a disseminação dos pacotes pais que estão fazendo por aí agora, né? Com a ideia de que aquilo é agroecológico, né? Então, eu gostaria de colocar isso, né, para que a gente pudesse ter em mente essa reflexão, porque quando nós temos aí um debate que é um plano nacional de agroecologia e sistemas orgânicos de produção, a Frente Parlamentar de Agroecologia e Sistemas Orgânicos de Produção, nós temos que começar a ficar atentos, né, para saber para que lado vai cada coisa dessas, porque não são a mesma coisa. É verdade. Né? Então a gente tem que estar atento, eu gostaria só de colocar mais isso. Um abraço, muito obrigado e sorte para a Lucy nessa luta. Eu vou dizer, essa luta é nossa. Eu quero concordar com o que disse o professor Habib, que nos chama a atenção que nós estamos diante de uma dimensão muito mais ampla, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tendo a achar que esse debate que nos faz relacionar a luta pela soberania alimentar, a agroecologia, nos coloca diante de uma reflexão que também é estruturante, né? Porque nós vivemos o que um autor holandês chama de uma situação de impérios alimentares, e é isso mesmo, desde a produção até o consumo. Por isso é que nas propostas que eu achei bem oportunas que o professor Caporal tenha trazido, acho que a gente precisava incluir aí também a questão relativa ao abastecimento, quer dizer, aos sistemas de abastecimento locais e ao papel das cidades com relação a isso, porque hoje no Brasil a rede de supermercados, quer dizer, eles faturam, quer dizer, são as grandes redes que estão dominando também o consumo. Então nós temos uma concentração desde lá por empresas, né, dos grandes monopólios, desde a semente, mas também até lá o varejo. Então, acho que a mudança, por isso que nós chamamos a atenção que é preciso mesmo discutir não só o sistema agrícola, não só o modelo agrícola, mas o sistema de produção e consumo que está em questão, né? E acho que ele chamou a atenção que disso, então, ao falar com essa amplitude, nós estamos falando, no final das contas, de soberania nacional. E também quero concordar com o senhor de camisa listrada, que não se apresentou, que disse que não falou o nome dele, ou eu não registrei, que, no final das contas, nós estamos consumindo produto e não alimento. É verdade, tem uma nutricionista gaúcha que nos chama a atenção dizendo que a gente come incógnitas alimentares, porque a quantidade de ingredientes, de substâncias químicas no alimento processado de um lado, a contaminação na produção na outra ponta, nós não sabemos mais o que estamos comendo, né? Por isso que associar este debate da agroecologia com saúde, nutrição, segurança alimentar me parece bem apropriado para que a gente também consiga a adesão de outros segmentos da sociedade para essa luta que é tão grande, né? E a respeito do que disseram Rafael e Paulo, Paulo não tanto, Paulo falou outra coisa, Paulo Sérgio, mas sobretudo lá o Rafael e Alexandre, eu acho que a mesa seguinte vai clarear um pouco, porque vai ser a discussão exatamente das diretrizes da política e com todas as ressalvas já feitas pelo professor Caporal, mas é o tema da próxima mesa, né? E
por último, acho que o que nos diz o Paulo Sérgio é bem importante, né? Tanto o que disse Paulo Sérgio como que nos diz Arlete, que citaram exemplos concretos de iniciativas, que eu acho que disso também assim se constrói essa rede, né? Falaram de iniciativas concretas e de barreiras e de dificuldades. E é verdade, também acho que na discussão da política isso virá à tona, porque nós não vamos conseguir também a valorização tradicional dos nossos alimentos, processar de forma artesanal, se não tivermos por exemplo, uma legislação de vigilância sanitária que seja adequada a essa produção artesanal e tradicional. E isso tem uma grande barreira hoje no Brasil, e são, sobretudo, as mulheres que estão muito atentas e já bastante mobilizadas em torno disso, porque elas estão à frente da maioria desses processos da transformação desses produtos. Muito obrigada, um bom seminário. Eu peço desculpas por não poder ficar, porque eu preciso voltar para o Rio para outras atividades. Perdão, muito obrigada. Obrigada. Antes de devolver a palavra para quem está fazendo o cerimonial, dizer que ele vai apresentar as mudanças. A gente começa aqui, não vai ser lá onde que era previsto, devido a uma situação que não se viabilizou, que nós vamos fazer aqui. Vamos começar com uma mística, não perco a mística da semente, da água e da terra, que a gente vai estar fazendo. Dizer a Maria Emília, muito obrigado. Você foi muito importante e será sempre importante nesse debate, ao Corporal, a todos, a Ana Maria Privavesi, que já teve que viajar, e todas as pessoas que estão aqui, não tem, cada um com a sua sabedoria, cada um com o seu conhecimento, cada um com a sua experiência. Muitas vezes a gente faz uma experiência, tem que modificar pelo caminho. Isso é importante quando a gente é capaz de ver e modificar. Eu vou dizer que a vida é um recomeço a cada dia, a cada instante. Quando a gente tem coragem de desafiar as coisas, a gente é capaz de construir o novo e o extraordinário a cada minuto, a cada instante. Então, convidar para de tarde, que nós vamos ter a mesa, que vai trazer alguns desafios da nova política. E é importante participar para contribuir nas propostas, porque esse plano vai ser lançado daqui um mês, 2 meses, então que a gente já ajuda a elaborar. E no final, a gente queria até pedir para alguém ajudar a fazer um documento para a gente tirar daqui, com algumas propostas para a gente estar trabalhando. A gente já tem algumas na cabeça, mas ouvir de vocês para ajudar a gente sair daqui com um documento que oriente todo o início de um processo da frente parlamentar aqui em Brasília, para os estados, e para a gente continuar essa tarefa, que ela seja um instrumento político mobilizador, de contribuir, de unir as pessoas, de trazer experiências, de valorizar e abrir as portas para o debate. A política, ela transforma ou não. Então, a gente escolheu um caminho social, e é importante um mandato fazer com lideranças com a frente, que possa ter essa forma de se expressar. Quer dizer, para o Caporal, aqui é o seguinte: na casa tu busca assinaturas para poder encaminhar uma política. Se tu pedir só ideologicamente quem apoia, pode ter certeza que eu não ia conseguir instalar a frente tão rápido. Eu ia sofrer muito. Então, tu vai pegando como apoio apenas para você poder fazer, institucionalizar o que tu quer fazer nessa casa. E depois, uns que vêm, muitos que não chegam, e outros nunca mais tu vai ver. É assim que funciona. Até para dizer para ti, que eu quando tu falou, claro que tem ali até Deus duvida, alguém que assinou, né? Mas está ali. Porque é assim, tu pega, me ajuda para mim poder encaminhar a propostas. É bem assim que funciona, porque aqui, se uns não assinarem, outros não podem nem encaminhar uma emenda, uma frente parlamentar, nem nada, que tem X de assinaturas, e você precisa buscar essas assinaturas, e dificilmente tu faz só com os que pensam igual a você. Porque se fosse pensar que a gente não precisaria, talvez, a gente todo esse debate como nós estamos fazendo. Então, pode ter certeza que essa consciência a gente tem, e sabe que é necessário fazer, e nós vamos fazendo para poder legitimar
institucionalizar uma proposta aqui. Quantos projetos a gente pega assinatura e depois aqueles que assinaram não votam, mas até deram assinatura para poder, até uns para se livrar da gente, o outro para a gente poder trabalhar. Então é assim que funciona, dizer para vocês que o parlamento tem essas peculiaridades, essas formas de se manifestar que é diferente em outros setores, para que a gente possa andar aqui dentro. Agradecer, e tem um almoço, né? Vocês vão convidar ao almoço, e acredito que às 2h30 nós podíamos voltar aqui com uma mística para iniciar depois o debate, que curiosidade que a comissão preparou de discussão de políticas públicas para começar a desenhar esse caminho aqui no Brasil. Muito obrigado.